Fiz um reparo nesse pedal de wah. Legal que ele tem uns ajustes aqui que você faz para modelar o comportamento do efeito, é bem legal. Mas o defeito dele é que você ligava a guitarra e não saía som nenhum. O cliente me contou que ele foi fazer uma passagem de som, terminou a passagem de som, desplugou o cabo da guitarra e deixou o cabo lá no chão. Tinha algumas treliças no palco e essas treliças ele notou que dava choque quando ele encostava nelas. Quando ele voltou para tocar, o pedal já não estava mais funcionando. Provavelmente devia estar vazando algum AC ali na estrutura metálica do palco. Ele desplugou a guitarra, deixou o P10 cair no chão. O P10 deve ter encostado em uma dessas treliças e essa energia que estava sobrando aí na treliça acabou comprometendo alguma coisa aqui no circuito do pedal que fez ele parar. A gente sempre começa o reparo de um equipamento checando os pontos de alimentação. Só que no caso de circuito de áudio a gente tem que se atentar para o seguinte. Fiz até um desenho aqui, ó. Circuito de áudio, você tem a referência, né, que é o terra, o ground, né, da alimentação, e aí você tem um ponto de alimentação positivo e um ponto de alimentação negativo. E o sinal da guitarra vai flutuar em cima dessa referência aqui. Então o sinal ele assume valores positivos e assume valores negativos, mas flutuando sempre em cima dessa referência aí. Ele pode ter uma amplitude menor, que é quando o sinal está baixinho, ou uma amplitude maior, que é quando o sinal está alto, mas sempre flutuando em cima dessa referência aqui. No amplificador de guitarra, você tem lá 3 fios na saída do transformador, um fio para o mais B, um fio para o menos B e outro fio para ser a referência dessa alimentação aqui. No caso de pedal, você não tem uma alimentação com 3 fios, você só tem uma alimentação com 2 fios, que é o positivo e negativo da bateria ou da fonte. Você só tem 2 polos. Você só tem o mais B e o terra. Então a gente precisa criar esse ponto de referência para você ter a excursão do sinal para cima e para baixo. Senão o seu sinal só vai ter a parte positiva aqui para trabalhar, ele não vai ter essa parte negativa aqui, ó. Então você precisa criar ela. Então você pega a metade aqui da sua alimentação e cria uma referência. Se a sua alimentação for 9 volts, por exemplo, a sua referência não vai ser mais o terra, né? Não vai ser o zero. Ela vai ser 4,5, certo? Você precisa gerar esses 4,5 aqui com algum circuito no pedal. E aí o sinal da sua guitarra vai flutuar, não em cima mais do ground, mas vai flutuar em cima desses 4,5 aqui, ó. Vai fazer isso. Deixa eu fazer de vermelhinho, já tinha feito todo de vermelho. Então o sinal vai fazer isso aqui, ó. Aí ele vai se comportar igual naquele outro exemplo, mas em cima de 4,5, não vai ser mais em cima de 0. Para ele poder ter essa parte de baixo para excursionar. Então vamos lá, eu vou fazer um reparo num pedal, eu preciso checar como que está essa alimentação principal aqui, né? No caso, usando uma bateria, como que está o 9 volts e como que está o 4,5. No pedal, a parte que vai gerar os 4,5 está aqui, ó. Então ele tem os 9 volts, passa num filtro, aí passa nesses 2 resistores aqui que vão gerar os 4,5, passa num outro filtro, e aí, como esse filtro aqui tem impedância muito alta, ele põe esses 4,5 volts aqui num buffer para você ter eles aqui com a impedância bem baixinha. Fazendo as medições na placa do pedal, você tinha aqui os 9 volts, mas não tinha os 4,5. Os 4,5 não estava aparecendo. Então, eu conferi aqui a condição desses componentes que geram os 4 volts e meio. Os componentes estavam bons, mas os 4 volts e meio não estavam aparecendo. Eu deduzi que esse chip aqui, né, esse circuito integrado, que é esse aqui, ó, eu deduzi que ele que queimou quando aconteceu aquela situação no palco, e o defeito aqui seria que ele estava matando esses 4 volts e meio aqui de alguma maneira. Eu tirei ele da placa, né? Soldei ele da placa e fiz as medições de novo. E aí apareciam todas as tensões aqui que deviam aparecer. Apareceu 9 volts, apareceu os 4,5, estava tudo certinho. Então era o circuito integrado que estava matando essa referência. Só que é o seguinte, ó, ele tem 2 chips, né? Ele tem esse chip aqui, né, que faz a parte do áudio, e tem um outro que são esses buffers inversores aqui, ó, para fazer o acendimento dos LEDs e tal. Como eu já ia trocar um, já aproveitei e troquei os 2, né? O que eu pensei? Bom, um queimou por causa dessa situação aí, o outro deve ter queimado também. Só que antes de recolocar os circuitos integrados novos, eu aproveitei e conferi a condição desses componentes aqui da entrada de sinal, né? Aqui é onde ele liga a guitarra, aqui, ó.
Os componentes estavam bons aqui, nenhum estragou. A única coisa que estragou aqui na placa foram os circuitos integrados, os transistores. Os transistores eu nem cheguei a testar porque na hora que eu coloquei os dois chips aqui e fiz o teste do pedal, o pedal voltou a funcionar normal. Então eu vou mostrar ele funcionando aqui, ó. Ó, o pedal já está energizado. Estou mandando um ruído rosa aqui no pedal. O pedal está energizado, mas ele não está com o efeito ligado ainda. Então a gente está vendo aqui o sinal passando inteiro. Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou ligar o efeito. Então aqui, ó, é a curva de resposta do filtro do ar. E aqui, à medida que você controla ele, ó o que ele faz com o sinal. Aí você consegue mudar aqui, ó, a região que ele está atuando e a característica dessa largura aqui de banda através desses controles aqui, ó. Você tem uma chave seletora que você troca a região do áudio que ele vai trabalhar, ó. Ele tem um booster de volume. Acho que eu usei ele aqui. Tá vendo? Tem um booster de volume. Você consegue controlar essa largura de banda aqui, ó. Ela pode ser assim, mais pontuda, né, mais estreita, ou pode ser mais larga aqui, ó, através desse controle aqui, ó, você consegue deixar ela mais larga. Aí lógico, né, deixando mais largo, ele não vai ter tanta amplitude, né, porque esse filtro aqui que ele faz, ele usa um indutor. Então ele tem esse comportamento aqui. E aí você consegue trabalhar também o range dele no máximo aqui, ó, nesse botão aqui. Nossa, é uma diferença bem sutil, mas ela acontece, cara. Eu custei ver, quer ver? No agudinho a gente consegue ver melhor. Vou pôr ele no mínimo. Presta atenção nesse pico aqui, ó. Tá vendo? Ele tá mais focado aqui, ó, no 472, né? Na hora que você mexe nele aqui pro máximo, ele traz um range aqui até os 560, mais ou menos. É uma diferencinha bem sutil assim, né? Talvez com o pedal no máximo ela seja mais evidente aqui. Mas enfim, os controles estão funcionando todos aqui, o pedal tá tudo certo. Tá funcionando direitinho agora.